Shabbat Shalom. Am Yisrael. Balac, não é? Essa paraxá, ela vai de Bamidbar, que é Números 22:2 a 25:9. A Haftará é Miqueias 5:6 a 6:8, se não me engano. E a porção do Brit Hadashah, Lucas 22, de 1 a 71. Ontem nós comentamos sobre Lucas, muito importante, não é? Então, o nome dessa paraxá é exatamente o nome do rei dos Moabitas, Moabe. E quem é Moabe? Que povo é esse? Os Moabitas são descendentes de um homem chamado Moabe, filho de Ló, com sua filha mais velha, em uma relação incestuosa, que na verdade é pecado. Você tem uma caneta? Desculpe, mas é porque tiraram a caneta aqui. Incestuosa, é um pecado, né, meu irmão? Povo originado em pecado. Isso, na realidade, não é bom. Então, o povo moabita é gerado na imundícia de um pecado. Ah, Rafael, mas ela pensou que o mundo tivesse acabado. Não é porque o mundo acabou que você vai pecar, né, meu irmão? Amém? O ser humano tem aquela, está acabando mesmo, então eu vou detonar. Não faça isso, viu, meu irmão? Amém? Então, o nome desse rei dos Moabitas, em hebraico, é escrito com Beit, Lamed e Kof. Balak. E na sua Bíblia está B-A-L-A-Q-U-E, né? Balak. Repetindo a sonoridade do nome em hebraico. Ele é um nome próprio, não é? E geralmente nome próprio não tem uma tradução direta, como um substantivo comum tem. No entanto, no contexto bíblico, Balaque significa estar associado a devastador ou aquele que destrói, tá bom? E o que nós vamos comentar começa quando Israel assenta acampamento lá nas planícies de quem? Do povo moabita. A coisa começa aí, lá em Números 22, de 1 a 2, que diz assim: depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, da cidade de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Israel estava saindo da guerra contra os amorreus e, vencida a guerra, assentou acampamento de 3 milhões de pessoas nas planícies de Moabe. Você imagina como é que eles não se sentiram. Yud-He Vav-He já havia dado vitória a Israel contra os amorreus, e Balaque viu isto e ficou com medo. Inclusive, o povo moabita ficou com tanto medo do povo de Israel, que correu para pedir ajuda, né? Veja, em Números 22:3. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava o quê? Angustiado. Entrou angústia no coração deles. Por causa de quem? Os filhos de Israel. Eles viram aquele povo acampado, já tinha saído de uma guerra, e eles foram vitoriosos. E quando eles acamparam diante da planície deles, o que aconteceu? O povo ficou angustiado. A gente não tem essa experiência porque a gente nunca viu um exército inimigo acampando ali no pé pequeno ali embaixo, né? Mas, mas se a gente visse, a gente ia ficar como? Angustiado. Amém, meu irmão?
Você fica angustiado. O povo brasileiro, nós aqui não estamos acostumados com guerra. Os outros povos estão. Então eles têm essa experiência de o inimigo chegar e entrar o quê? Angústia no coração. Por quê? Porque ele vai barbarizar. Ele vai matar, vai estuprar, vai roubar. Não vai? Ou você acha que ele vai entrar na casa, sentar, conversar, comer e ir embora? Não, ele vai lamber, ele vai varrer, incendiar, vai acabar com tudo. Então, o que que entra no coração dos homens? Angústia. E a angústia é terrível, né, meu irmão? Apesar de que hoje em dia as pessoas já estão em angústia mesmo sem guerra. Agora imagina se tivesse guerra, né? Inclusive, este medo que Israel provoca, essa angústia que Israel provoca nos corações, não era muito por causa da força do exército deles, não. Porque, para pensar, Israel estava saindo da escravidão no Egito, Israel não sabia guerrear, Israel era escravo desde pequeno. Então, se há de convir que eles não eram muito bons em com metralhadora, vamos dizer assim, né? Com essas armas. Eles eram assim até medrosos, porque apanhavam e eram escravos. Inclusive, Deus mudou o caminho da passagem de Israel para não passar perto dos filisteus, porque os filisteus eram muito aguerridos, eles eram guerreiros. Então, Deus falou: esse povo vai ficar com medo e vai fugir. Amém? Então, Deus mudou até o caminho. Então, o medo dos povos de Israel não era pelo seu poderio militar. Não era não, tá? Muita gente pensa que era. Mas era porque o próprio Criador colocava pavor nos corações dos povos com relação a Israel. Amém? Rafael, onde é que você tirou isso? Deuteronômio 2:25. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, temerão e ficarão o quê? Angustiados. Então não é por causa do poderio militar de Israel, mas era porque Deus mesmo já ia pelo meio do caminho de Israel colocando medo, pavor e angústia no coração dos homens com relação a Israel. E isto, inclusive, foi profetizado no cântico, sabe de quem? De Moisés. E tem muita gente que canta isso, mas não sabe. E talvez vocês já até ouviram pelo menos o início deste cântico em hebraico. Veja, Mi camorra baelim Adonai, Mi camorra, Neda Badá Kodesh Nora Terriló Ose Epele. Canta aí que você canta bem, vai. Minha dona. Eu sou péssimo. Eu não poderia estar no lugar de Moisés, né? Porque o pessoal vai falar, cala a boca. Mas vocês cantaram direitinho. Então todo mundo sabe cantar essa musiquinha. E isso fala, na realidade, do que Deus falou com Moisés, não é? Que diz assim lá em Êxodo 15, de 11 a 16: Ó Yud Reva Virre, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da sua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor nos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do seu braço, emudecerão como pedra, até que teu povo haja passado, ó Yud Reva Virre, até que passe este povo que tu adquiristes. Então é Deus mesmo que colocava medo no povo
que era contrário ao povo de Israel. Se o Brasil tivesse lá, ia acontecer o que com os brasileiros? Iam ficar com o coração cheio de angústia e pavor, com medo de Israel, porque era o Criador mesmo que estava colocando. E interessante, se você tem medo, você guerreia? Se você tem medo, você faz o quê? Você foge, você sai correndo, amém? Então presta atenção. O povo de Moabe teve tanto medo e pavor que não foi buscar, perdão, auxílio nos seus aliados, os seus vizinhos, os medianitas. Eles correram. É como se o Brasil corresse aqui na Argentina e falasse: "Ô, gente, me ajuda aqui, que os Estados Unidos vai me atacar. Me dá uma força aí. Chamo a Bolívia também, Uruguai e Paraguai." Nem sei se daria, mas a gente ia chamar, amém? Por isso, é o que aquele país ali que a Rússia está atacando está fazendo. A Ucrânia. Está pedindo socorro a quem? Ao tiozão e à Europa. Amém? Por quê? Porque a Rússia é muito grande para esse país. Amém? Então, a gente faz isso mesmo, não é? Veja lá em Números 22:4. Por isso disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva. Você já viu? Se você quer cortar a grama, é só botar o boi ou o cavalo lá, que ele é melhor que cortadeira elétrica, né? Não? Ele come tudo, ele serra tudo. Então, ele estava comparando o povo de Israel ao boi no campo, que varre tudo e acaba com a grama toda. Amém? Ele falou: agora essa multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei de Moabe. O que realmente, gente, desperta a minha atenção e que chama a minha atenção nesse caso é que Balaque era rei moabita e, na realidade, sendo ele rei, ele não recorre ao seu exército. Já leu isso? Por que ele não recorre ao exército? Se ele tem um povo contra ele. Não é de costume os reis fazerem isso? O presidente fazer isso? Hein? Não é? É o que a gente espera, né? Não, rei, convoca aí o exército. Mas você vai notar que Balaque não faz isso para enfrentar Israel. Em vez disso, veja a surpreendente estratégia que ele adota. Gente, isso tem que acordar a igreja. Números 22, versículo 5. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pedor, que está junto ao rio, à terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, estaciona defronte de mim. Meu Deus, ele foi mandar chamar um cara na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Você já viu esses rios? Hein? Hein? Amém? Lá no Gênesis, Meso é meio. Então, Pedor ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Amém? Então, é bem longe, né, que ele mandou chamar. Provavelmente, Balaque não usou seu exército contra Israel porque pensava, por causa do pavor imputado pelo Criador no coração dos povos, que o exército de Israel era mais poderoso que o seu, pois Israel já havia derrotado os amorreus Zion e Og, que tinham grandes exércitos. Então Deus já colocou pavor no coração dele, e quando ele olhou o exército de Israel, ele temeu o exército de Israel. E ele pensou assim: não vou confrontar braço a braço, vou chamar Balaão. Mas por que ele chama Balaão? Que rei é esse que, ao invés de armar o exército, chamar o exército, vai chamar um homem? Presta atenção. Porém, Balaque percebe que o poder dos israelitas não era apenas militar. Ele percebeu. Era espiritual também. Olha só. Então, o homem tem consciência
do que é espiritual? Também tem, tem. E ele teve. Ele viu que Israel não poderia derrotar Og, os amorreus. Então ele falou: poxa, como é que esse povo derrota, esse povo escravo que saiu do Egito, derrota esses povos que têm grande exército, estão acostumados à batalha? Ele falou: opa, aí tem alguma coisa. E deve ser o Deus deles. Ele pensou assim. Ó. Então ele manda chamar quem? Balaque. Ele percebe que a guerra é espiritual. Ele acreditava que Israel era protegido por uma força poderosa divina. Ele percebeu. Ele não é bobo, ele olhou como é que esses escravos podem vencer o exército dos amorreus, Og e Bazã. Como? Algo tem por trás disso. Ele parou e pensou. Ele acreditava que Israel era protegido por uma força divina. E, na verdade, ele não estava errado. Ele estava certo. E que uma guerra, isso a igreja precisa aprender, o que ele sabia, e uma guerra convencional falharia inevitavelmente se lutasse contra Israel, braço a braço. Ele percebeu isso. Então veja o que Balaque vai pedir a Balaão. Isso é surpreendente. Você não vê em outro lugar na Bíblia, Números 22:6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura, prevalecerei de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Meu Deus, que homem é esse? Você percebeu na fala dele? Hein? Vamos avaliar? Primeiro, Balaque temia que o povo de Israel, vindo do Egito, tomasse sua terra. Né? Ele não estava muito errado, não, né? Ele estava certo. Ao chamar Balaão, um profeta conhecido, Balaão era famoso. Existem até escritos fora da Bíblia sobre ele, viu, gente? Ele era conhecido na época. Balaão, profeta conhecido por suas bênçãos e maldições eficazes. Quando ele amaldiçoava, amaldiçoado estava. Quando ele abençoava, abençoado estava. Balaque sabia que a palavra proferida por Balaão tinha poder de alterar o destino até de um povo. Eita, olha aí, ó. Ele sabia que a multidão, na verdade, ele sabia que a maldição, na verdade, é mais poderosa que um grande exército, viu, igreja? A maldição é mais poderosa que um grande exército. Você já pensou nisso? Esse versículo que nós lemos nos mostra o poder espiritual das palavras proferidas por um homem. Gente, tem cuidado com o que fala. Amém? Isso sugere que uma maldição bem lançada por alguém com autoridade espiritual é mais eficaz do que qualquer força militar. Você vai ver que no futuro, quando Israel derruba Jericó, Josué lança uma maldição sobre Jericó. Quem levantar os muros dessa cidade perderá o seu primeiro filho. E se permanecer, perderá mais um. E o que aconteceu com a pessoa que foi lá? Os dois morreram. Você deu para entender? A palavra, ela é poderosa. Deu para entender, meu irmão? E parece que o Ocidente não acredita nisso, né? E a igreja ocidental, com isso, absorveu essa incredulidade ocidental. Só que você vê isso na Bíblia aos montes. E se você vê na Bíblia, porque é assim que é. Deu para entender? É uma arma invisível, porém devastadora. O pedido de Balaque revela sua compreensão de que a verdadeira batalha começa no plano
espiritual, meu irmão. Ó, por que que Deus, ao invés de armar Israel, porque Deus tinha poder de dar arma para Israel, Deus tinha poder de adestrar o braço do exército de Israel? Tinha, mas Deus não fez isso. Deus colocou medo. Medo é coisa espiritual. Colocou medo no coração. Deus já estava vencendo a batalha por Israel no reino espiritual. O medo vem e você não sabe nem por que o medo veio. Tem gente que entra em depressão e tem medo, não sai de casa, tem medo de morrer, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de ser assaltado. Por quê? Isso é espiritual. Ela já está derrotada, ela está amaldiçoada e as pessoas na igreja atual não compreendem isso. Às vezes tem pessoa dentro da igreja com depressão, com medo, não consegue sair da cama, não consegue ir na rua, só consegue se alguém for. O que é isso, gente? O que é isso? Deus falou com Israel: se quebrares os meus mandamentos, vós saireis correndo por uma folha seca que cai. Isso é espiritual, meu irmão. Você tem medo, não sabe nem de quê. A gente tem o costume de dizer assim: é demônio. Pode até ser, mas você não está vendo nada, mas você tem medo. Você tem medo de sair, tem medo de comer, tem medo de beber, tem medo de trabalhar, tem medo de voltar, tem medo disso, tem medo daquilo. Quantas pessoas eu já vi assim, gente? Essa pessoa está derrotada. Porque a batalha começa no reino espiritual, ela não começa no reino físico. O homem foi criado primeiro pela palavra, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, foi pela palavra. É no reino espiritual primeiro, depois no reino físico. E parece que a igreja esqueceu isso, se perdeu no tempo, entrou a filosofia ocidental dentro da igreja. E se perdeu, acabou. Não, isso não tem nada a ver, isso é bobagem dos antigos. E você entra nessa e o diabo fala: que bom, é bom mesmo, porque eu vou meter medo nele, ele não vai saber nem de onde vem o medo. Gente, tem pessoa que entra em depressão, você não sabe nem por quê. Eu já fui orar para uma pessoa em depressão. Você podia conversar com ela porque ela não sabia. Estava uma viva morta. Ou uma morta ainda viva. Não sei. Terrível. Não tinha nada. Tinha recurso financeiro, bom trabalho, parentes, uma bênção, todo mundo apoiando, mas a pessoa morta na poltrona da sala. Não saía para comer, nem para beber. Até para ir ao banheiro alguém tinha que ir com ela. Já viu isso? E aí você fala, e o diabo leva a loucura, viu, gente? Porque você não sabe do que é. Ele sabia que ao vencer, olha só, uma arma que é invisível, né? A maldição. O pedido de Balaque revela sua compreensão de que a verdadeira batalha começa no plano espiritual. Ele sabia que ao vencer essa dimensão primeiro, a vitória no campo físico seria apenas uma consequência. Ele fala isso, é porque você não presta atenção. Por isso ele diz que depois de Balaão amaldiçoar, ele poderia ferir e expulsar Israel. Ó, o que ele está falando? Primeiro eu venço espiritualmente, depois eu os venço fisicamente, porque aí é mole. A igreja não tem mais entendimento disso, gente. Acabou. A igreja agora está brigando é na carne mesmo. É naquilo que ela vê. E nós vamos ver que o próprio evangelho fala que não é assim. É por isso que eu digo que eu acho que ninguém está lendo os evangelhos. Não lê nem Torá,
e muito menos evangelhos. Recebe o ensinamento pronto. É ou não é? E anda com a Bíblia confirmando o ensinamento pronto. É prato feito. Você entra na igreja, recebe um prato feito e fica satisfeito com ele. Posso botar um sal? Não, não, já está salgado. Posso botar? Não, o prato é esse, come aí. Aí tu come aquilo. Aí quando você traz outro, você também dá o prato feito para a pessoa. E a pessoa não pensa, não escolhe, não entende e acha que conhece. Você nem pensa, pensa. Ninguém pensa nisso, não tem nem tempo. Inclusive, precisamos lembrar, meu irmão, o que Balaque sabia, que a guerra da igreja também começa no plano espiritual. Veja em Efésios 16:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, gente. Olha aí, ó. Mas contra os principados. Você vê os principados? São espirituais, ó. E as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eles estão me ouvindo. Eles estão nos vendo aqui. A nossa guerra é contra eles, é espiritual. No reino espiritual, se a gente vence, a vitória no físico é certa. Balaque sabia disso, Balaque nem era judeu. E como é que nós, da igreja, não sabemos? Ou não vivemos? Porque não lê a Bíblia. Aí, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Balaque sabia. Tu não sabe. Meu Deus, Balaque sabia. Isso é uma vergonha para a igreja. Você fica lutando na carne. Você briga com seu chefe, com seu marido, com a sua esposa, com um cara na rua. Você se esquece que a sua guerra não é física, é espiritual. E se você vencer espiritualmente, você automaticamente vence fisicamente. Mas o seu foco está onde? Está no vizinho. O seu foco está onde? No seu marido, no seu filho, no trabalho. E acha que está certo, mas não está. Você está errado, porque você precisa lutar no reino do Espírito. E olha que Deus fala isso para a gente. Nossas armas nem carnais são. As armas de Israel, aquele exército que saiu do Egito, não era igual às armas que Israel tem hoje. Israel hoje está brigando o quê? Na carne, mas naquele período, não. Deus dava vitória espiritual, logo Israel passava e vencia. Tem gente que não entende isso. A igreja não compreende mais isso. Deus falou com Israel: sou eu que vou adiante de vós. Sou eu que batalho. Por isso ele é chamado Senhor dos Exércitos. É Ele que vai na minha frente, é Ele que vai na sua frente, é Ele que nos capacita. Você quer ver? Com armas espirituais. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque as armas da nossa, nós somos chamados de milícia. O que é milícia? Comando militar, meu irmão. A palavra está dizendo que nós somos um comando militar. Você é um soldado. Preparado? Soldado é preparado para quê? Para sentar em casa? Para a guerra. Porque senão você não é soldado. Aqui, ó. Porque as armas, temos armas. Aí o crente está com medo que vão soltar bomba atômica. Meu irmão, você está perdido. Você está perdido, você está na carne. Ai, não, mas vai soltar bomba atômica. Meu irmão,
Fala sério. Se Deus não quiser, não solta bomba atômica, não solta nada. E se Deus quiser, mesmo sem bomba atômica, ele destrói tudo. Pensa, Yeshua falou naquele dia, Pedro, guarda a espada. Você acha que se eu não quisesse, não clamaria a Deus, e ele mandaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Para pensar. Tá com medo sei lá, do Trump, não sei quem, jogar bomba atômica. Fala sério, crente. Que crente é esse? Fala sério, meu irmão. Olha aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu falei. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Não falei, não? Caramba, eu sou. Desculpa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que seria armas carnais? Revólver, metralhadora, faca, bomba atômica, etc., canhão, etc., helicóptero, e aí vai, submarino com bombas, etc. Isso aí que ele está falando. Dá um soco, também, ué. Ele está dizendo, não é para isso. Nós estamos sendo preparados para uma guerra maior do que a guerra física, meu irmão. É onde se vence batalhas. Pode ter um exército. Gente, olha o que aconteceu em Israel. Olha o que aconteceu. O exército cercou a cidade. Eu não lembro do nome da mulher. Olha como Deus faz. Exército dentro da cidade, exército fora. E todo mundo, aquela gritaria, imagina. Joga xixi neles. Joga pedra com fogo. Você acha que era como o negócio? Aquelas pedras grandonas, põe azeite, mete fogo, joga no meio do povo e tal, aquela confusão. Ela pegou uma pedra, jogou na cabeça do general lá, ele morreu, acabou a guerra. Para pensar, meu irmão. Para pensar. Deus usou aquela moça. A guerra, ela é vencida espiritualmente, não fisicamente. Primeiro, se você lutar fisicamente primeiro, você vai perder. Porque Israel estava saindo do Egito, era escravo. Lembra do que aconteceu em Jericó? Deus foi lá, mandou. Só coisa de maluco, né? Grita e bate o pé que vai ruir. Depois vocês entram. Deus derrubou aquela muralha. Agora, quando foi contra a cidade de Ai, uma cidade pequenininha que podia mandar os garotos que estavam começando, foram lá e foram derrotados. Morreu muitos judeus. Então Deus não foi com eles. Por quê? Por causa do pecado. Então o que nos derrota na batalha espiritual é o pecado, meu irmão. É o pecado. Sabe por que você perde? Por causa do pecado. É por isso. Sabe por que você não é vitorioso no mundo espiritual? Por causa do pecado. Israel estava sentado diante daquele povo. Israel não tinha capacidade de derrotar os moabitas. Não tinha. Mas Deus já estava dando vitória, metendo medo no coração do povo moabita e de seu rei. Mas o rei percebeu e mandou chamar Balaão. Olha aí, ó. E a igreja parece que esqueceu isso, ó. Sim, poderosas em Yud-He-Vav-He. Nossas armas não são carnais, são poderosas em Yud-He-Vav-He. As armas de Israel naquela época não eram carnais, eram poderosas em Yud-He-Vav-He. Para destruir fortalezas, Jericó caiu, anulando sofisma, mentiras a respeito da verdade. Isso só espiritualmente. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Yud-He-Vav-He. Nossas armas são outras. E levando cativo todo pensamento à obediência de Mashiach. Deus nos dá armas, nos chama de milícia, nos prepara para a guerra, para derrubar fortaleza. Gente, a gente tem muito poder, só não estamos sabendo.
Pois é, temos muito poder dado por Deus. As nossas armas são poderosas. Só não estamos sabendo usar e guerrear. Estamos como meninos, crianças, lutando no mundo físico, enquanto temos que lutar no reino espiritual. Você pode lutar no reino espiritual. Às vezes você está preso em alguma coisa no mundo físico e fica lutando no mundo físico em vez de lutar no mundo espiritual, porque o Senhor está te capacitando para isso, está te dando a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra. Fica preso lutando no mundo físico, ao invés de lutar espiritualmente. Como é que eu fui liberto do vício do cigarro? Espiritualmente, não foi fisicamente. Primeiro foi espiritualmente, vencido espiritualmente, a minha vitória no mundo físico é certa. Não tem como ser diferente. Tinha um vício de cigarro tremendo. Fumei desde criança. E Deus de madrugada me levou em espírito e disse para mim que estava me libertando do vício do cigarro. Ó, estava me dando vida, ele foi adiante de mim, me deu a vitória espiritualmente para que depois eu conquistasse a vitória fisicamente. É assim que funciona. A igreja não está entendendo como o negócio funciona. E nós precisamos aprender rápido, porque guerra não para, meu irmão. Guerra é uma coisa constante. O mundo espiritual está brigando contra nós. Ah, Rafael, mas eu não quero brigar. Ué, não quer? Então você vai morrer no campo de batalha. Não tem esse negócio, eu vou ficar em cima do muro. Vou esperar para ver quem vai ganhar. Você dançou, meu irmão. Ficou em cima do muro, já era para você. Deu para entender, meu irmão? Pois é, e aí tu vai afundar mesmo. E tem gente que morre no campo de batalha. Porque desanima. Porque fala assim, ai de mim. Você já viu quando o cara está ali no calor da batalha, ele pode pensar em outras coisas? Se pensar, perde. Morre. Pois é, ainda prejudica os que estão perto. Prejudica, você perde a fé, o que está do lado fala, puxa, é fraco também, aí carrega também. Carrega 1, 2, 3 no campo de batalha. Meu irmão, nós precisamos amadurecer rápido. Agora você já se perguntou o que é de fato uma maldição? Já, gente? Quem já se perguntou? Que silêncio, hein? Isso não é bom. Maldição é uma arma também. As maldições basicamente são consequência da desobediência dos mandamentos de Yud Revavirê. Primeira maldição lançada, Deus lançou sobre a terra, não foi? Maldita toda a terra, por causa do seu pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Então a maldição é fruto da desobediência do mandamento divino. Na lei de Yud Revavirê, uma coisa que a igreja não entende, tem bênção para quem obedece e maldição para quem? Se eu obedeço, bênção. Tem gente que fica, Deus vai mandar a bênção vir atrás de mim, mas não obedece, a bênção não vem. Ah, mas Yeshua morreu, ué, mas ele morreu para você continuar pecando? Ele tem o poder de tirar debaixo da maldição de uma vez só. Mas se você continuar pecando, não adianta. Por isso que existem pessoas dentro da igreja que ora e não muda. Ora e não muda. É ou não é? Deus está errado? Yeshua fez a obra mais ou menos? O que ele falou lá no alto da cruz? Está consumado. Está pronto. Não tem mais o que fazer. Tudo está feito. Já nos deu autoridade, já derramou seu sangue por amor a nós, já foi ressuscitado para a nossa justificação. Está pronta a obra. Agora somos nós que temos que caminhar. Somos nós que temos que compreender.
cheio de gente preso em coisas na terra, enquanto a nossa batalha tem que ser no reino espiritual. Ó, e como todos, judeus e gentios, desobedeceram o Criador, ele encerrou exatamente todos debaixo da desobediência. Está escrito lá em Romanos 11:32. Aqui, ó. Porque Elohim encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. Então, todos obedeceram e destituídos estão da glória de Deus, estamos debaixo de maldição. Todos nós. Yeshua nos tira. Mas enquanto não estivermos em Yeshua, de fato, estamos debaixo de maldição. Amém? Glória a Deus. Então, veja Romanos também 3, de 9 a 10. Porque somos melhores do que eles? Sabe o que Paulo está falando? Nós judeus somos melhores que os gentios? É isso que ele está perguntando. De maneira nenhuma. Olha, pois já demonstramos que tanto judeus como grego aqui é gentio, tanto nós, judeus, como os gentios, todos estão debaixo do. Israel tem a lei e desobedeceu, ficou debaixo da desobediência. O gentio não tem a lei e desobedece, logo ficou debaixo da desobediência. Qual a diferença? Todos encerrados debaixo da desobediência para que Deus use de misericórdia. Ora, se eu estou debaixo de desobediência, eu estou debaixo de. Por isso que Paulo fala que Cristo nos tira de debaixo da maldição da lei. Não é a lei que é maldita, é a maldição que tem na lei para quem desobedece. E todos desobedeceram, então todos estão debaixo de maldição. Todos. Não há justo nem sequer um. É por essa razão que está escrito em Gálatas 3,13. Machia nos resgatou da maldição da lei. Não é a lei que é maldita, é a maldição que tem na lei para aqueles que desobedecem, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Yeshua se fez maldito, não sendo, se fez. Por isso que quando ele foi pregado no madeiro, ele se tornou maldito. Porque está escrito na lei de Deus: maldito todo aquele que for preso no madeiro. Então ele se fez maldito por mim, por você, para nos tirar de debaixo da maldição da lei. Na Bíblia, meu irmão, amaldiçoar vai muito além de dizer palavra negativa. Muito além. Muito. Às vezes as pessoas falam que pensam que maldição é só falar assim: eu te amaldiçoo. É muito mais. É um ato espiritual. Nem é físico, ele tem lugar, ele tem expressão no mundo físico. Ó, vou dizer uma coisa: nem a bênção, nem a maldição são carnais. Elas são espirituais. Elas têm expressão no mundo físico. Deu para entender? Amém, meu irmão? Ó, é um ato espiritual, a maldição, que envolve invocar consequências negativas, imputar derrotas, ó, romper bênção ou afastar alguém da proteção divina. Tudo isso é maldição. Olha aí, ó. Amaldiçoar também é o oposto de abençoar, obviamente. Se eu não abençoo, amaldiçoo. Se eu não amaldiçoo, eu abençoo. Ou seja, não tem meio termo. Ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. Rafael, mas eu estou ali, nem sou isso, nem sou aquilo. Não existe. Isso é invenção da sua cabeça. Ou você é amaldiçoado, ou você é abençoado. Amém? Onde há bênção, há vida, proteção e prosperidade divina. A maldição traz o contrário, traz escassez, dor, desamparo e afetam saúde, família, trabalho e até futuro de nações. Você já viu que existem nações que parecem que são amaldiçoadas? Hein? Não tem? Tem povo que, cara,
Pô, o povo está lá crescendo, de repente vem um tremor de terra, morre um monte. Eu falo, pô, mas por quê? Não que o Brasil seja abençoado, porque o Brasil está sempre mal das pernas. Então, nosso povo também, vou te contar, hein? Pois é, parece que a gente é amaldiçoado. Então, nós, igreja, precisamos aprender essas coisas. Amém? Agora, você prestou atenção no que Balaque falou de Balaão, gente? Prestou mesmo? Olha o que ele fala. Porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu, Balaão, abençoar. Ó, e amaldiçoado aquele em que tu, Balaão, amaldiçoar. O que te parece isso? O que te lembra isso? Ó, que coisa, vocês nunca prestaram atenção nisso, não, gente? É a promessa de Yud Revavirê que faz a Abraão. Vamos lembrar dessa bênção? Olha o que Deus fala a Abraão. Abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. É muito parecido, não é? Muito parecido. É parecido com o que Deus falou para Abraão. O que Balaque fala para Balaão é parecido com a bênção que Deus deu ao pai Abraão. A diferença, você percebe, está em que, no caso do pai Abraão, quem abençoa, amaldiçoa, é o nosso Pai Celestial. Ó. E no caso de Balaque, é Balaão que amaldiçoa, abençoa. Meu irmão, isso faz toda a diferença. Concorda comigo? Hein? O ator, não é? Aí faz muita diferença. Um é o criador, o outro é um homem, criatura. Isso nos mostra três coisas. Presta atenção. Primeiro, que a palavra do Criador prevalece sobre a palavra do homem. Sempre. Amém? Segundo, que os homens têm poder de amaldiçoar. Tanto é que Deus falou para Abraão: te amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Quem é a quem? São os homens. O homem que te amaldiçoar, Abraão, eu vou amaldiçoar. O homem que te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Então, Deus está nos ensinando também que o homem pode amaldiçoar. E terceiro, que Yud Revavirê estabeleceu uma proteção espiritual sobre Abraão, apesar de ninguém ver essa bênção como uma proteção. Veja bem, Deus amaldiçoou tudo. Só que a Abraão, Deus falou assim: olha, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Quem te abençoar, eu te abençoo. Isso é uma proteção espiritual. Deus não vai deixar ninguém amaldiçoar Israel, porque Deus não mente. Isso é uma proteção, meu irmão, debaixo de uma maldição generalizada, porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Então tudo é maldito. Você quer ver como é que é? Você faz a sua casa bonitinha, vem uma tempestade, derruba a tua casa e tu morre. Isso é bênção? O pessoal estava lá nos Estados Unidos, bem tranquilo no Texas, nem parecia que ia chover. De repente, uap, cai aquela chuva toda, o rio sobe, morre um monte de gente. O sul aqui é a mesma coisa. A Europa tem gente que sai e blum, porque está 45 graus e eles não estão acostumados. A pessoa morre. Isso é bênção? Diz para mim. Isso é uma maldição. O mundo está amaldiçoado. A árvore que dá aquela manga gostosa, grandona, o vento vem, derruba, ela cai em cima da tua casa e arrebenta tudo. Te dá prejuízo. Quando não mata. Isso é bênção? Caramba, o lugar onde nós moramos, o lugar onde nós habitamos, a terra nos mata. É ou não é? Porque Deus amaldiçoou a terra por causa do nosso pecado. Não é para minha casa me matar, gente. Não é para a terra me matar. Deus não criou a terra para matar o homem. Parece que a igreja perdeu o senso das coisas.
Você nem na terra. Ó, como é que eu vou dizer a você? É tanta maldição na terra que o homem quer ir para Marte, um lugar morto. Mas ele está com medo que a terra acabe pelo que ele vê das maldições sobre a terra. O mundo não está se movendo aí por causa do clima? O clima está violento. O clima está matando. Você já viu os tornados? Estados Unidos tem grana, mas você já viu os tornados que entram lá nos Estados Unidos? Tem região que nunca mais é reconstruída, meu irmão. Tem pessoa que nunca mais adquire nada porque foi tudo destruído. Ou leva, sei lá, dezenas de anos para recuperar alguma coisa. Isso não é falado, mas nos Estados Unidos está cheio de gente assim. Mississippi foi destruído praticamente, aquelas cidades ao entorno do Mississippi. Tem umas que nem reconstruídas foram. E você acha que isso é o quê? Bênção? Hein? Maldição, não é, meu irmão? Maldição. Gente, nós precisamos acordar. Então, o homem pode amaldiçoar. E o terceiro é que Deus trouxe uma proteção para Israel com aquela bênção. Você vai observar que Israel passou por um monte de dificuldade, mas Israel voltou a ser nação. Isso é por causa disso, meu irmão. Eles desobedeceram. Eles apanharam, mas estão lá. Agora eu pergunto a você, cadê o Império Romano todo-poderoso? Cadê o Império Grego todo-poderoso? E cadê Israel? E vai continuar. Porque isso é uma proteção divina em favor dos descendentes de Abraão. Entende? É uma proteção. Qualquer tentativa de amaldiçoar Israel traz maldição ao próprio agressor. Pode ter certeza. Meu irmão, não vá contra Israel. E o nosso país vai. Mas você, igreja, não vá. Seja contra. Aprende. Quando Balaque pede a Balaão para invocar a maldição contra o povo de Israel, ele inadvertidamente se coloca como alvo direto da maldição lançada pelo próprio Criador, meu irmão. E maldição lançada por Deus. Você vai pedir ajuda a quem? Se você falar comigo, eu corro de você. Ó, você vai estar aqui, eu vou estar lá no outro lado do mundo. Não quero nem papo contigo. Meu irmão, se Deus amaldiçoou, maldito tu está. Ah, não, mas Yeshua, meu filho, Yeshua faz a vontade do Pai. Yeshua não faz a vontade dele, faz a vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Se o Pai amaldiçoou, amaldiçoado. Se o Pai abençoou, abençoado também está. Ó. Quando Balaque pede Balaão para invocar a maldição contra o povo de Israel, ele inadvertidamente se coloca como alvo direto da maldição lançada pelo próprio Criador. Meu irmão, e eu nunca vi o de errar um alvo. Se ele mirar, ele acerta. Ó, e acerta 100% no olho. Você pode até esconder debaixo da cama ou debaixo das montanhas, como a Bíblia diz, mas ele te acerta. Amém? Agora tenho que abrir um parêntese. Olha só. Se os gentios, presta atenção, meu irmão. Se os gentios que creem em Yeshua são como ramos de uma oliveira brava, que foram enxertados na oliveira legítima, que é Israel, ou seja, passaram a fazer parte da descendência de Abraão. Por isso nós chamamos Abraão de pai, e não os pais da igreja, porque os pais da igreja não têm nada, mas o pai Abraão tem. Amém? Tem ou não tem? Abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Então, quem tem é o pai Abraão. Então, se nós estamos conectados a Israel e passamos a ser
também filhos de Abraão, hein? Logo a bênção que está sobre o pai Abraão, da parte de Yud Revavirê, de abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar, está sobre nossas vidas hoje, em nome de Yeshua. Deu para entender? Essa bênção está sobre nós, essa proteção está sobre nós. Ai de quem nos tocar. Esse é um parêntese, para você acordar, porque a Bíblia diz assim: acorda tu que dorme, e Cristo vos esclarecerá. Na sociedade em que vivemos, os especialistas, eu não sei se já percebeu, tem especialista para tudo hoje em dia, não tem? Especialista de economia, especialista de como guardar o carro, especialista como dobrar a mala para botar para viajar, não tem? Especialista na cozinha, especialista de como engraxar sapato, tem especialista para tudo, inclusive para isso também. E os especialistas, segundo eu levantei, não é? Eles dizem que acreditar em maldição é uma crença limitante ou uma forma de explicar padrões negativos que se repetem, como pobreza, vício ou doença, dentro de uma família ou dentro de uma comunidade. Para eles, o que parece maldição pode ser, na verdade, herança genética. Ó, condições sociais ou comportamento aprendido. E pasmem, isso está dentro do coração de muita gente na igreja. Apesar da pessoa não expressar isso, mas está dentro do coração, porque isso é social. E a pessoa vem do mundo trazendo esses conceitos para dentro da casa do Senhor. Aí quando você fala, ela não acredita, ela fica quieta, mas ela não acredita, porque o conceito dela é esse. Não, esse negócio é coisa do passado, é coisa de atrasado, é coisa que pode ser genética, tinha que ser assim mesmo, e aí vai, não é? Isso é uma tentativa do carnal explicar a maldição que eles não creem e não entendem, pois eles não têm alcance ao mundo espiritual. Então, eles não entendem isso. E nem é para entender mesmo. Só que o pior é que muita gente da igreja confessa isso, que não acredita. Ou seja, muita gente na igreja vai perecer, porque não conhece o reino espiritual. E isso é sério. Viu, gente? Eles não creem, eles nem entendem, pois não acreditam no que está escrito na palavra e nem no reino espiritual, porque eles não têm consciência de reino espiritual. Então, eles vão perecer. Porém, como falamos antes, a maldição se inicia quando desobedecemos os mandamentos de Yud Revavirê. Agora vamos no que o Senhor, vou pular, vou lá na parte no que o Senhor fala a Balaão em resposta se ele deveria ir ou não com os príncipes de Balaque amaldiçoar Israel. Lá em Números 22, 12. O que Deus fala? E Yud Revavirê disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto ele é bendito. Ele é. Ele não foi, ele não será, ele é. Ó, o que Deus está falando. Se Yud Revavirê abençoou, ninguém pode revogar, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém. Acabou. Se o Criador abençoar, abençoado está. E se o Criador amaldiçoar, amaldiçoado está. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra tem poder de reverter. Ninguém. Rafael, eu vi 1 milhão de demônios. Problema deles. Eles não têm poder para reverter aquilo que Deus estabeleceu. A gente precisa ter isso como vida em nós. Por isso está escrito lá em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Yud Revavirê são irrevogáveis. Meu irmão, se Deus falar assim, eu te abençoo, você abençoado está.
Rafael, mas eu não aceito isso. Problema seu, meu irmão. Não, aqui não se está julgando o que você aceita, o que você não aceita. Aqui está sendo falado aquilo que está escrito. E é assim que é. Se Deus abençoou Israel, não importa se você não aceita. Não importa se você diz que Deus está fazendo acepção de pessoa, como eu já ouvi. Não importa. Se Deus abençoou, abençoado está, não depende da tua opinião. E você verá com seus olhos esse povo ser abençoado para a glória de Deus. Deu para entender, meu irmão? Por isso, o próprio Balaão vai profetizar sobre isso. Lá na segunda profecia que ele fala. Lá em Números 23, 19 e 20. Olha o que ele fala. Yud-Re-Vav-Re não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá, eis que recebi mandado de abençoar, pois Yud-Re-Vav-Re tem abençoado e eu não posso revogar. Ninguém pode, ninguém pode revogar. Ninguém pode revogar. Coloca isso no teu coração. Se você está em Yeshua, você tem essa bênção sobre a sua vida e ninguém pode revogar. Ninguém. Ninguém é ninguém. Ainda que Israel, como nação, e isso você vai entender agora, não tenha reconhecido Yeshua como Machia para ser livre de debaixo da maldição da desobediência, permanece a promessa de Yud-Re-Vav-Re sobre a nação de Israel, de que todos os que os abençoares serão abençoados, e que todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então não amaldiçoe Israel. Não rejeite Israel. Isso é uma proteção tremenda e certa de nosso Pai Celestial sobre a nação de Israel. Agora queria falar, gente, já falei de maldição, não é? Agora eu vou falar de Balaão. Balaão, cara, ele é um ser enigmático, é ou não é? Ele é esquisitão, ele é diferente. Primeiro, ele não é judeu. Segundo, que ele é mal entendido nas igrejas de hoje em dia. Balaão é frequentemente rotulado como um falso profeta. Já ouvi gente pregando e gente falando glória a Deus. Isso é ignorância, meu irmão. Isso é falta de compreensão da verdade, não é? O profeta, perdão, símbolo, ele hoje em dia é visto na igreja como símbolo de corrupção espiritual. Isso, você tem que tomar cuidado com isso, viu? Essa visão não é correta. Está errado isso, tá? E merece uma análise mais cuidadosa da palavra para você entender. Pois Balaão não é um falso profeta. Vou falar não era porque ele já morreu. Não era um falso profeta. Amém? Isso você pode guardar no teu coração, porque ele não era um falso profeta. Eu vou mostrar a você, tá bom? Mas sim um profeta verdadeiro que se desviou por interesses pessoais. Ó, ele não é um falso profeta. Ele é um profeta autêntico, mas que se desviou por causa daquilo que tinha dentro do coração. E nós vamos ver. Não sei se você sabe que Deus olha o coração do homem, né? Então Deus sabe com quem está tratando. Glória a Deus. Às vezes o cara está sorrindo para você, mas dentro do coração está triste e Deus está falando, olha a tristeza. Ele fica mentindo, sorrindo para os outros. Olha lá, ó. É ou não é? Hein? Não, mas eu não quero mostrar para ninguém. Fica aquele sorriso, né? E o negócio está apertando e você rindo. E o negócio ruim que dói. E Deus sabe. Deus sabe que se eu estou triste e estou sorrindo, eu estou mentindo. Porque eu estou triste. Por isso que a Bíblia diz assim: chorai com os que choram e cantai louvores com aqueles que se alegram. Seja autêntico. Se você prestar atenção
A palavra de Elohim, não é? Diz o seguinte, que o próprio Criador falava diretamente com Balaão e que Balaão ouvia a voz do Criador e mais, uma coisa que talvez só o Filho de Deus sabia, os desígnios do Todo-Poderoso. Quantos profetas disseram assim, eu sei os desígnios do Criador? Quantos? Nenhum, só ele. Você quer ver? Ó, conheci os desígnios do Todo-Poderoso. Isso não é qualquer um não, meu irmão. Veja em Números 24, 3-4. Olha o que diz. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, fala Balaão, filho de Beor. Fala o homem que tem os olhos. A gente às vezes fecha o olho assim, Deus mostra alguma coisa, né? Mas ele ficava assim, ó, olhão aberto. Fala aquele que ouve a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. O que é isso? Que cai e se abrem os olhos. Você sabe o que é isso? O que é? O que significa? Cai e abre os olhos. Hã? Parece não, tá? Porque quando você é arrebatado, você cai e começa a ver as coisas espirituais. Por isso que cai e abre os olhos espirituais. Então Deus arrebatava ele, não no sono, mas no arrebatamento verdadeiro. Amém, meu irmão? Veja também Números 24, 15 e 16. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, fala Balaão, filho de Beor, fala um homem que tem os olhos abertos. Olha aí. Fala aquele que ouve as palavras de Yud-Heh-Vav-Heh e conheces os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso. E ele repete, que cai e se lhe abrem os olhos. Então ele era arrebatado e ele conhecia os caminhos, os desígnios, a vontade do Deus Criador, do Deus de Israel. E Balaque sabia que ele tinha relação com aquele Deus que estava trazendo o povo de Israel. Não era o Deus dos Moabitas, não era qualquer Deus, era o Deus nem dos egípcios, era o Deus daqueles ex-escravos. E Balaão conhecia ele de fato. E o que Balaão fala é profético e vem de Deus. Então, certamente a fonte de inspiração de Balaão é nosso Pai Celestial, a ponto de Balaão profetizar sobre Yeshua, gente. Ele profetizou sobre Yeshua. Como que ele é um falso profeta? Aqui, ó. Eu só estou falando disso, mas tem outras coisas também. Número 24, 17. Eu vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, e de Israel se levantará um. O que é certo? Quem segura certo? Se levantará um rei, que é uma estrela. Por que estrela? Vem do céu. E por que 6 pontas? Como homem. Yeshua veio do céu, nascido de mulher. O homem foi criado no sexto, por isso ele está dizendo que vem um do céu, vai ser homem e vai reinar. Gente, quem é que falou isso? Tirando Jacó? Mais ninguém. Balaão e Jacó profetizaram sobre Yeshua, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Na sua Bíblia está 7, mas é do orgulho. Ele vai destruir os orgulhosos. Rafael, até dentro da igreja? Sim, até dentro da igreja. Orgulhoso não faz parte do reino de Deus. O problema de Balaão não foi a fonte da sua profecia, nem suas profecias. Elas não são falsas, mas sim a intenção do seu coração, que tinha o foco nas riquezas. Balaque ofereceu a Balaão uma riqueza imensa, tentando seduzi-lo com promessas tentadoras de honra e de poder. E Balaque tinha a capacidade de dar a ele, entendeu? Melhor que ganhar na loteria, que não ia nem pagar imposto, que era o rei que estava dando.
Um verdadeiro tesouro em troca da maldição, em troca de amaldiçoar Israel. Cara, que trabalho simples. Era só abrir a boca e amaldiçoar. Melhor que ganhar na sorte. É ou não é? Melhor. Era só amaldiçoar. E ele desejava esta riqueza e honra em seu coração. E isso é nos revelado nos evangelhos, segundo a Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de quem? Filho de quem? É, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou a riqueza. Eu queria aquela grana que Balaque está me dando. Eu quero, mas eu não consigo amaldiçoar. Caramba, vou perder. Mas ele não é bobo nem nada. Pensou que ludibriou a Deus. Amém? E por não ter conseguido amaldiçoar o povo de Israel, Balaão perdeu a oportunidade de se apropriar da riqueza injusta, o ouro prometido por Balaque, em troca das maldições que seriam lançadas por ele. Mas Balaão amava tanto as riquezas que antes de sair de cena, eu acho que ele pensou assim: vou enganar Deus. Vou dizer que fui, mas não fui. Falou, sei lá, ele deve ter pensado um negócio assim. Ele dá um conselho, ele dá um jeitinho, nem brasileiro era. Ele dá um jeitinho. É um jeitinho mesmo que ele dá de receber as riquezas prometidas por Balaque. Ele dá um conselho a Balaque, veja em Números 31:16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, Balaão deu um conselho a Balaque, gente. Porque Balaão conhecia Deus e Balaão sabia que ele não poderia amaldiçoar, porque Deus não amaldiçoa, logo eu não posso amaldiçoar. Então ele pensou assim: como que eu faço Deus trazer juízo sobre esse povo? Fazendo ele pecar. Então Balaão conhecia a Deus no profundo para dar esse conselho, porque Balaque não conhece. Balaque pensa que tem uma divindade ali, mas ele não sabe quem é. Mas Balaão sabe quem é ele. Então sabe como fazer Deus trazer juízo sobre alguém. Como? Pecando. Simples. Então ele deve ter chegado no pé do ouvido do rei e falou assim: cara, eu quero essa grana, porque eu quero fazer uma casa na Mesopotâmia. Eu quero comprar um barco para velejar no rio. Quero comprar uma moto para não vir a pé quando você me chamar. Não é? Eu quero. Um camelo bom, né? Um camelo bom. Então, olha o que eu mando você fazer, ó. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, são mulheres, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação de Israel. Gente, muita gente morreu por causa disso em Israel. Agora, para pensar, muita gente morreu. Você imagina, você perdeu seu irmão, perdeu sua mãe, seu pai. Como é que seu coração fica? Feliz? Pecado traz abatimento e tristeza. Traz morte, né? O salário do pecado é a morte, traz morte, abatimento e tristeza e desânimo. Choro, depressão. Imagina você que perdeu todos os seus filhos nesse pecado. Você não pecou, mas perdeu seus filhos. Como é que você fica? Alegre? Hein? Você fica até assim: vou voltar para o Egito. Lá meus filhos estavam vivos. Que saudade. Meus filhos eram tão bacanas, tão legais, lembra? Hein? A gente não pensa assim? Pois é, meu irmão. Então, você imagina o estrago que Balaão fez em Israel. E existe uma confirmação deste conselho de Balaão a Balaque lá em Apocalipse 2,14. Olha como que essa coisa é séria. Até em Apocalipse isso é lembrado. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tem aí os que seguem a doutrina de
Gente, tem gente da igreja que segue a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Primeiro, ama a riqueza. Quantos estão comprando jatinho com a igreja? Isso é doutrina de Balaão, meu irmão. Quantos estão comprando casa na Califórnia? Avião, barco. Isso é doutrina de Balaão, meu irmão. Amor a. E por amor à riqueza, acaba colocando tropeço às pessoas. Rafael, que tropeço é esse? Ah, tem muitos, meu irmão. Puxa, o pastor lá comprou um avião, também quero. Ó, já colocou tropeço no outro. Pô, eu estou aqui há 10 anos na igreja, o pastor já comprou 7 aviões e eu não tenho um helicóptero sequer. Pô, não é justo, é? Eu estou aqui há 10 anos, sou o braço direito dele. Caramba, pastor, um helicóptero pelo menos. Ou um barco, sei lá, me dá alguma coisa aí para eu ficar feliz. Já colocou tropeço no outro. E você nota que isso vai se propagando. É ou não é? Cresce. E as pessoas não se apercebem disso. Inclusive, Paulo, pelo Espírito, chama atenção que haveria tempo que as pessoas teriam a graça como motivo de. Isso é doutrina de Balaão, meu irmão. Ó, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Ou seja, eu levo as pessoas ao tropeço por causa do meu amor ao dinheiro. Então eu não me preocupo com as pessoas, eu me preocupo com Balaque. Não preocupou. E Balaão sabia que Deus ia matar a gente em Israel. Ué. Pecado leva à morte. Mas ele se preocupou com isso? Por quê? A grana, ele queria o dinheiro. E ele ganhou? Ganhou. Mas não se esqueça que logo depois Deus mandou fazer o quê? Ele aproveitou a grana? Pois é. Depois de conhecer o Todo-Poderoso. Agora, para pensar, meu irmão. Ele está agora lá no inferno. Ele não pode me ouvir, mas ele está lá há muito tempo, gente. Há muitos anos. Quantos anos tem? Eu não sei, tem que fazer a conta. Mas tem muito tempo, meu irmão. Ele está lá no moer lá e falando para que eu quis aquela grana. Mas aí, agora, já era. Por este conselho, o Senhor mandou Israel matar Balaão. Deus foi quem mandou, gente. Ou seja, Balaão usou seu dom espiritual como moeda de troca, gente. E tem muita gente fazendo isso. Yeshua falou, dai de graça recebeste, de graça dai. Meu irmão, não cobre. Ah, mas eu vou viver de quê? Ué, você não foi chamado por Deus? Deus vai te sustentar, Deus não é mentiroso. Deus não sustentou Abraão? Ah, não, mas eu preciso fazer uma escola, você dá aula e a gente vai cobrando. Fizeram essa sugestão para mim. Me deu uma angústia, gente, que eu não sabia de onde vinha aquela angústia. Já falei com o Nenel. Não, tem alguma coisa de errado, não vou fazer isso. Não fiz. Ficaram com raiva? Ficaram. Mas eu não fiz e a paz entrou no meu coração. Olha aí, ó. Hum? Ele fez do dom espiritual uma moeda de troca, tentando conciliar a obediência e o de revaler, porque ele não amaldiçoou, mas ele recebeu o lucro pessoal. Balaão não falsificou a profecia, mas corrompeu sua missão. Deu para entender? Ele não corrompeu a profecia. Ele falou o que Deus falou. E até hoje se cumpre. Yeshua apareceu aonde? Em Israel. Então, tudo que ele profetizou veio de. Pois é. Então, ele não corrompeu a profecia, mas corrompeu sua missão de profeta. Ele representa
o perigo de pessoas hoje na igreja que, mesmo tendo dons autênticos, sendo verdadeiramente usados por Yud Revavirê, cedem à cobiça e à manipulação. Por isso, Yeshua diz em Mateus 7, 22, 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ó, isso é dom de Deus. Ó, em teu nome não expulsamos demônio, isso é autoridade dada pelo Senhor. E em teu nome não realizamos muitos milagres aí, ó, cura, etc, etc. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a e o que é iniquidade. Rotular Balaão como falso profeta é simplificar demais uma figura tão complexa. Ele é, na verdade, um alerta para os que têm dons legítimos, mas não mantêm um coração íntegro. A igreja precisa discernir essas coisas em nome de Yeshua. Amém. Shabbat Shalom.